É verdade que os alienígenas existem e nos enviam sinais? Quando os humanos realmente apareceram? E onde devemos procurar Atlântida? Você descobrirá em breve. Esse é o Infinito e nesse episódio vou mostrar a vocês os achados mais incríveis que podem mudar toda a história do mundo. Prepare-se para colocar suas crenças sobre nosso planeta em dúvida. Feixe de rádio. Por muitas décadas, a humanidade tem se perguntado se alienígenas realmente existem ou se tudo isso é ficção, e nós somos os únicos no universo. Parece que apenas recentemente os cientistas conseguiram encontrar algo que pode indicar a existência de alienígenas. Não muito tempo atrás, cientistas registraram ondas de rádio intrigantes emanando de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. O sinal veio de uma faixa estreita de espectro de rádio, 982 MHz, e foi apelidado de feixe de rádio. Os astrônomos já tinham ouvido sinais semelhantes, mas geralmente encontravam uma explicação. Dessa vez, o sinal interessou aos cientistas, porque antes nada disso vinha da Próxima Centauri. Depois de estudar o sinal, os cientistas concluíram que ele poderia ter sido produzido por equipamento terrestre ou por um satélite de passagem. No entanto, muitas pessoas discordaram deles. Do seu ponto de vista, existem vários bons motivos para acreditar que o sinal não foi enviado pelo equipamento. Primeiro, a banda de 982 MHz não deve receber sinais de equipamentos feitos por humanos. E em segundo lugar, o sinal parece ter vindo diretamente do sistema Próxima Centauri, que está localizado a apenas 4,2 anos-luz de distância da Terra. E embora os cientistas ainda acreditem que algo feito pelo homem está por trás do sinal, mesmo eles não descartam o fato de que poderia ter vindo de alienígenas tentando se comunicar conosco. Nesse caso, o feixe de rádio poderia mudar toda a história e até mesmo iniciar uma nova era em que estaríamos em contato mais próximo com extraterrestres. Homo sapiens. Todos aprendemos na escola que o Homo sapiens como espécie apareceu na África há cerca de 200 mil anos. Naquela época vivia a Eva mitocondrial, uma mulher de quem a humanidade moderna herdou o DNA mitocondrial. No entanto, descobertas recentes de cientistas podem refutar esse fato e mudar a história do mundo inteiro, porque essas descobertas afirmam que o Homo sapiens apareceu muito antes do que pensávamos. Em 2017, os cientistas descobriram restos humanos e as ferramentas que usaram no Marrocos. Eles eram 100 mil anos mais velhos do que todos os vestígios de Homo sapiens conhecidos. Eles têm cerca de 315 mil anos. Além disso, a localização dos restos mortais indica que o primeiro Homo sapiens aparentemente não vivia em um determinado lugar. Eles estavam espalhados por toda a África e diferentes grupos deles podem ter contribuído para a existência de humanos modernos. Além disso, ao estudar o DNA mitocondrial de humanos modernos e neandertais, os cientistas descobriram que os neandertais e os humanos modernos podem ter se dividido antes do que se pensava, cerca de 500 mil anos atrás. Tudo isso sugere que a história como a conhecemos não é totalmente precisa. A descoberta da América. Quando falamos sobre a descoberta da América, a primeira coisa em que pensamos é Cristóvão Colombo. Afinal, como sabemos pelos livros de história, foi ele quem descobriu um novo mundo para os europeus em 1492. A outra versão, segundo a qual Colombo foi superado por navegadores escandinavos, que chegaram às costas da América vários séculos antes. Então, foram os vikings que descobriram a América? Descobertas recentes negam e dizem que a América foi descoberta pelos chineses, e eles fizeram isso há muito tempo. Parece estranho, mas pode ser provado. Há alguns anos, pesquisadores encontraram rochas na cidade americana de Albuquerque, com inscrições atípicas para a América gravadas nela. Depois de estudar as inscrições, os pesquisadores deduziram que elas foram escritas em Jiangwen. Esses são os pictogramas que representavam a mais antiga escrita chinesa conhecida, datando dos séculos 14 a 11 a.C. Os linguistas já decifraram mais de 80 inscrições de Albuquerque e descobriram que falam em algum tipo de viagem. Todas as indicações são de quase 3 mil anos antes de Colombo. Os chineses chegaram às Américas e contaram isso escrevendo sobre sua jornada nas rochas. Recentemente, cientistas fizeram muitas outras descobertas sobre as Américas que podem sugerir que a história do Novo Mundo como a conhecemos não é verdadeira. Por exemplo, alguns lugares da América que sempre foram considerados ficção e mito podem ter sido reais. Fique ligado para saber mais detalhes e ver outras descobertas incríveis que podem mudar a história do mundo. Vamos nessa! A Cidade Branca. Se você ama a história e a mitologia da América Central e do Sul, provavelmente já ouviu falar de El Dorado, um país mítico rico em ouro e pedras preciosas. Além do El Dorado, as lendas e mitos locais têm outro lugar, a Cidade Branca, que é uma espécie de análogo hondurenho do El Dorado sul-americano. Não sei se o El Dorado realmente existe, mas a Cidade Branca não parece ser tão mítica, porque foi descoberta recentemente.
Alguns anos atrás, os cientistas encontraram uma civilização antiga na selva de La Mosquitia, no nordeste de Honduras. Na opinião deles, pode ser a Cidade Branca. Para chegar a esse lugar perdido, os cientistas precisaram da ajuda de militares. Não admira que tenha demorado tanto para acharem o lugar. Eles descobriram 52 artefatos na selva, pertencentes ao período de 1000 a 1400 depois de Cristo. Depois de comparar os artefatos com as descrições das lendas, os cientistas concluíram que aparentemente encontraram itens deixados para trás pelos habitantes da Cidade Branca. O que significa que esse lugar não pode ser mais chamado de lendário. Civilização. Podemos discutir por muito tempo se Atlântida existiu ou não. Ainda não está claro se conseguiremos encontrar evidências irrefutáveis da existência da civilização Atlante. Mas os cientistas conseguiram encontrar vestígios de outra civilização. Em 2018, arqueólogos encontraram petróglifos no estado indiano de Maharashtra. Eram gravuras rupestres criadas por representantes de uma civilização desconhecida da ciência. As imagens estavam escondidas sob uma camada de solo, por isso passaram desapercebidas. No entanto, alguns deles acabaram sendo conhecidos pelos habitantes locais. Esses lugares são considerados sagrados pelos peregrinos. Petróglifos foram encontrados nas proximidades de 52 aldeias, mas os moradores de apenas 5 delas sabiam da existência desses objetos. A análise mostrou que a idade das imagens é de pelo menos 10 mil anos. A maioria dos petróglifos foi feita em encostas planas rochosas. Os especialistas ficaram impressionados com a diversidade de temas. Os autores antigos retratavam animais, pássaros, pessoas e figuras geométricas. Eles não excluem que os petróglifos indianos podem ser os mais antigos do seu tipo no planeta. Mão. Há alguns anos, arqueólogos que trabalhavam na Suíça descobriram um artefato muito interessante e incomum. Uma mão de ouro com uma pulseira de ouro em volta do punho, próximo ao qual estava um fragmento de uma costela humana e uma adaga fina. Quanto mais os cientistas trabalhavam com as descobertas, mais ficavam surpresos e perplexos. Porque, de acordo com a análise de radiocarbono, a idade dos itens antigos é de cerca de 3.500 anos. Isso significa que a mão artificial não é apenas o artefato da Idade do Bronze mais autêntico da Europa, mas também a figura mais antiga que representa uma parte do corpo humano já encontrada. A cor mais antiga. Recentemente, cientistas australianos conseguiram descobrir a cor mais antiga do nosso planeta. Sua idade era de 1,1 bilhão de anos. A cor mais antiga da Terra foi encontrada nas profundezas das rochas do deserto do Saara. O pigmento rosa brilhante descoberto pelos cientistas é cerca de 500 milhões de anos mais velho do que todas as cores conhecidas anteriormente. Mas de onde veio a cor? De acordo com cientistas, as partículas cor-de-rosa são os restos de moléculas que existiam antes mesmo de os animais primitivos existirem na Terra. Mais especificamente, eles são fósseis moleculares de clorofila, que era um subproduto metabólico de organismos fotossintéticos que viviam no antigo oceano que há muito desapareceu da face da Terra. Parece interessante, mas qual é o significado dessa descoberta? Como dizem os cientistas, a descoberta é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, fornece uma visão geral do pigmento mais antigo, e em segundo lugar, dá aos pesquisadores a oportunidade de especular como seria a vida há bilhões de anos. Isso é tudo, pessoal. Que outras descobertas podem mudar completamente a história do mundo? Obrigado por assistir e até a próxima!